Viva a Voz de volta, João Rosa também de Brasília, porque o STF se manifestou sobre o tarifaço. Isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal divulgou agora há pouco uma nota em que afirma que a Corte não vai ceder a pressões do governo dos Estados Unidos, que tem feito críticas a decisões do tribunal. A nota é assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e afirma que o Supremo continuará exercendo suas funções com independência e firmeza, sem qualquer influência, pressão ou condicionamento externo. A manifestação foi divulgada após os Estados Unidos anunciarem a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O governo norte-americano tem afirmado em documentos que um dos motivos para a medida seria uma suposta insegurança jurídica no Brasil e também tem feito críticas a decisões do STF. Na nota, o Supremo afirma que a Corte exerce suas competências exclusivamente com base na Constituição brasileira e o documento ainda destaca que todas as decisões do tribunal são públicas, fundamentadas e submetidas apenas à Constituição e às leis do Brasil. Eu volto com vocês. Obrigada, João. O Judiciário também se posicionando em relação a isso, né, Vera? Exato, porque lembremos, né, o Judiciário foi um dos alvos de medidas unilaterais dos Estados Unidos no ano passado, quando se aprovou uma série de sanções a ministros, seja pela Lei Magnitsky, no caso do ministro Alexandre de Moraes, seja naquela decisão de tirar o visto do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou de ir para compromissos nos Estados Unidos graças a essa decisão. Então, o Judiciário já tinha se posicionado a respeito dessa tentativa dos Estados Unidos de se imiscuir em questões internas do Brasil e o quanto que isso afeta a nossa legislação, afeta o direito internacional, afeta a Constituição brasileira e, de novo, posicionamento nesse sentido. Portanto, tudo se encaminha para que, se o governo tiver de adotar medidas excepcionais, quebrando até o defeso eleitoral, como eu falei no nosso primeiro bloco, para se contrapor ao tarifaço e ao que mais possa vir dos Estados Unidos, dada a agressividade do discurso do Marco Rubio, a gente não pode duvidar de outras medidas, né? Vamos lembrar que aquela categorização das facções criminosas que atuam no Brasil como grupos terroristas abre um leque, uma margem para outras medidas unilaterais americanas. Então, o Judiciário já dando mostras de que vai apoiar medidas que o governo e o legislativo brasileiro adotem de excepcionalidade mesmo ao defeso eleitoral e a outras para se defender desses ataques unilaterais dos Estados Unidos. Todo esse ataque americano unifica os três poderes, mesmo com a crise que o Lula tem com o Congresso. Isso tende a ficar em segundo plano para dar lugar a uma reação. Isso tudo num período eleitoral. Vai se criando aí um tiro a partir da Casa Branca, mais um tiro na campanha da direita. Difícil de defender isso, tanto é que o Caiado e o Zema já estão, incluam-me fora dessa, já estão se dissociando desse negócio e vai ficar o Flávio Bolsonaro pendurado nesse negócio. A maioria dos brasileiros não apoia as medidas dos Estados Unidos, não acha que elas são em defesa do Brasil, como diz aquele tweet do Marco Rubio. A pesquisa Quest mostra que existe um aumento do sentimento anti-americano no Brasil em razão desse discurso e dessas medidas. E que a associação com a campanha do Flávio Bolsonaro está sendo feita pelo eleitorado e que isso diminui, tem uma pergunta específica sobre isso, diminui a vontade de votar no Flávio Bolsonaro. Se ele continuar só dizendo a culpa é do Lula, mas não condenar frontalmente as medidas, isso vai ter um efeito bastante deletério para ele.